Você já parou para pensar em quantas histórias incríveis o passado guarda? A história da humanidade é cheia de eventos que parecem saídos de filmes ou livros de ficção. Neste vídeo, vamos explorar uma lista impressionante de acontecimentos que provam como o mundo é mais fascinante do que imaginamos. Prepare-se para descobrir curiosidades que vão desde guerras épicas até invenções acidentais que mudaram o curso da humanidade. Alguns desses fatos podem parecer inacreditáveis, mas todos eles são baseados em registros históricos reais. Por exemplo, você sabia que Napoleão Bonaparte era tão supersticioso que evitava o número 13 em suas decisões estratégicas? Ou que a primeira máquina de escrever foi inventada não para facilitar a escrita, mas para ajudar pessoas cegas a se comunicarem melhor? Esses pequenos detalhes mostram como a história é muito mais rica e surpreendente do que aprendemos nos livros escolares. Ao longo deste vídeo, vamos dividir esses 100 fatos em partes, para que você possa absorver cada um deles sem se sentir sobrecarregado. Cada fato será contado de forma clara e direta, mas também vamos explorar o contexto para que você entenda sua relevância. Isso não é apenas uma lista de curiosidades, é uma viagem no tempo para entender como o passado moldou o presente. Algumas histórias vão te fazer refletir sobre como as decisões humanas podem ter consequências imprevisíveis. Outras vão te deixar impressionado com a coragem ou a criatividade das pessoas que vieram antes de nós. Então, pegue seu caderno, abra sua mente e prepare-se para aprender coisas que talvez nunca tenha imaginado. Afinal, a história não é feita apenas de datas e nomes. Ela é feita de pessoas, emoções e momentos extraordinários. Pronto para começar essa jornada? Nos próximos minutos, você vai descobrir como o passado pode ser incrivelmente chocante e inspirador ao mesmo tempo. A história antiga está repleta de eventos que parecem saídos de lendas, mas que realmente aconteceram. Por exemplo, você sabia que a Grande Muralha da China não foi construída apenas por uma pessoa ou dinastia? Ela é o resultado de séculos de trabalho de diferentes governantes. Outro fato impressionante é que os egípcios usavam pão velho como remédio. Eles acreditavam que ele tinha propriedades curativas quando misturado com outros ingredientes. Na Mesopotâmia, a escrita foi inventada inicialmente para controlar estoques de alimentos e não para registrar histórias ou poesias. Já na Grécia Antiga, os atletas das Olimpíadas competiam completamente nus. Isso era visto como um símbolo de pureza e orgulho físico. Um dos fatos mais chocantes é que Alexandre o Grande nunca perdeu uma batalha. Sua estratégia militar era tão avançada que ainda é estudada hoje. Os romanos, por outro lado, tinham um hábito peculiar. Eles vomitavam durante banquetes para poder comer mais comida. Esses exemplos mostram como as civilizações antigas tinham costumes e ideias muito diferentes das nossas. Além disso, muitas dessas práticas influenciaram diretamente o mundo moderno, mesmo que de forma indireta. Por exemplo, o conceito de democracia nasceu na Grécia Antiga, embora fosse bem diferente do que conhecemos hoje. Outro fato interessante é que a primeira greve registrada ocorreu no Egito há cerca de 4.000 anos. Trabalhadores se recusaram a continuar até receberem seus salários. A história antiga também nos ensina sobre a importância da adaptação. Civilizações que não se adaptaram ao ambiente ou às mudanças políticas acabaram desaparecendo. Mas nem tudo eram guerras e conquistas. Muitas invenções surgiram dessa época, como o calendário e sistemas de irrigação. Ao olhar para esses fatos, percebemos que o ser humano sempre buscou formas de melhorar sua vida, mesmo em condições adversas. Agora que exploramos alguns momentos marcantes da antiguidade, vamos avançar para a próxima parte, onde veremos
como a Idade Média também foi cheia de surpresas. A Idade Média é frequentemente associada a castelos, cavaleiros e batalhas épicas, mas há muito mais além disso. Por exemplo, você sabia que o papel higiênico só foi inventado no século XIX? Antes disso, as pessoas usavam folhas, lã ou até as próprias mãos. Outro fato curioso é que a peste negra matou cerca de 1/3 da população europeia, mas também levou ao fim do sistema feudal. Durante esse período, os médicos usavam máscaras com bicos longos, cheios de ervas, para evitar doenças. Achavam que isso purificava o ar. As cruzadas, embora violentas, ajudaram a trazer avanços científicos do Oriente Médio para a Europa, como o uso do álgebra. Outro detalhe fascinante é que as mulheres medievais tinham mais direitos do que imaginamos. Algumas podiam herdar terras e até liderar exércitos. Joana d'Arc, por exemplo, foi uma líder militar que inspirou milhares de pessoas, apesar de viver em uma época dominada por homens. A Igreja Católica tinha um poder enorme na Idade Média, mas também incentivava a educação, criando escolas e universidades. No entanto, nem tudo era harmonia. A Inquisição foi uma das épocas mais sombrias, com julgamentos injustos e punições cruéis. Apesar disso, a Idade Média também foi um período de grandes avanços, como a construção das primeiras catedrais góticas. Outro fato pouco conhecido é que o xadrez foi trazido para a Europa pelos árabes e se tornou um passatempo popular entre a nobreza. Além disso, os livros eram extremamente valiosos, pois cada um era copiado à mão por monges em mosteiros. Esses detalhes mostram como a Idade Média foi uma época de contrastes, com momentos de escuridão e luz. Agora que exploramos essa fase, podemos seguir para a próxima parte, onde vamos descobrir curiosidades do Renascimento. O Renascimento foi um dos períodos mais importantes da história, marcado por avanços culturais, científicos e artísticos. Esse movimento começou na Itália no século XIV e rapidamente se espalhou pela Europa, trazendo uma nova visão de mundo. Um dos fatos mais impressionantes é que Leonardo da Vinci era autodidata. Ele aprendeu anatomia dissecando corpos humanos, secretamente. Outro detalhe curioso é que Michelangelo pintou a Capela Sistina sozinho, e isso causou danos permanentes à sua saúde. Galileu Galilei foi acusado de heresia por defender que a Terra girava em torno do Sol, algo que hoje parece óbvio. A imprensa inventada por Johannes Gutenberg revolucionou a disseminação do conhecimento, permitindo que livros fossem produzidos em massa. Além disso, o Renascimento trouxe a ideia de individualismo, valorizando o potencial e a criatividade de cada pessoa. Outro fato pouco conhecido é que a Mona Lisa foi pintada sem sobrancelhas, porque na época era moda raspá-las. A ciência também avançou muito. William Harvey descobriu a circulação sanguínea, algo que mudou a medicina para sempre. As mulheres também tiveram destaque, como Hildegard von Bingen, uma freira que escreveu tratados de medicina e música. A arte renascentista não era apenas para decorar igrejas. Ela refletia as emoções e os questionamentos humanos. Outro detalhe interessante é que as primeiras bolsas de estudo foram criadas durante o Renascimento para incentivar jovens talentos. Essa era também marcou o início das explorações marítimas, com Cristóvão Colombo e Vasco da Gama expandindo os horizontes do mundo. Agora que exploramos o Renascimento, vamos avançar para a próxima parte, onde veremos como a Revolução Industrial transformou o mundo. A Revolução Industrial foi um divisor de águas na história da humanidade, marcando o início da Era Moderna. Tudo começou na Inglaterra no século XVIII, quando máquinas a vapor começaram a substituir o trabalho manual nas fábricas. Um dos
Fatos mais chocantes é que as crianças eram frequentemente exploradas nas fábricas, trabalhando até 16 horas por dia. Outro detalhe impressionante é que a máquina a vapor, inventada por James Watt, foi inspirada em uma chaleira fervendo. As ferrovias também surgiram nesse período, conectando cidades e permitindo que mercadorias fossem transportadas rapidamente. No entanto, nem tudo foi positivo. A poluição causada pelas fábricas começou a afetar o meio ambiente, um problema que ainda enfrentamos hoje. A Revolução Industrial também trouxe mudanças sociais, como o crescimento das cidades e o surgimento da classe trabalhadora. Karl Marx e Friedrich Engels foram influenciados por essa época, escrevendo o Manifesto Comunista para criticar as desigualdades. Outro fato curioso é que o telefone foi inventado durante esse período, revolucionando a forma como as pessoas se comunicavam. Thomas Edison, um dos grandes inventores da época, criou a lâmpada elétrica, mas não sozinho. Ele teve uma equipe de cientistas trabalhando com ele. Em Revolução Industrial, também impulsionou o feminismo, com mulheres lutando por melhores condições de trabalho e direitos iguais. Além disso, a fotografia foi inventada nessa época, permitindo que momentos históricos fossem registrados pela primeira vez. Essa era de inovações mostrou como a tecnologia pode transformar o mundo, mas também trouxe desafios que ainda estamos resolvendo. Agora que exploramos a Revolução Industrial, vamos avançar para a próxima parte, onde veremos como as guerras mundiais moldaram o século XX. As duas guerras mundiais foram alguns dos eventos mais devastadores da história, mas também trouxeram mudanças significativas. A Primeira Guerra Mundial começou com um simples atentado, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando em 1914. Um fato pouco conhecido é que o gás mostarda, usado como arma química, levou ao desenvolvimento de tratamentos para o câncer. Durante a Segunda Guerra Mundial, os aliados decifraram códigos nazistas usando máquinas como o Enigma, um precursor dos computadores modernos. Anne Frank, uma jovem judia, escreveu um diário durante o Holocausto que se tornou um símbolo da resistência humana. Outro detalhe chocante é que cerca de 80 milhões de pessoas morreram durante a Segunda Guerra Mundial, incluindo civis e soldados. As mulheres desempenharam papéis fundamentais durante as guerras, trabalhando em fábricas e até pilotando aviões de combate. A bomba atômica, lançada sobre Hiroshima e Nagasaki, marcou o fim da guerra, mas também trouxe debates éticos sobre o uso de armas nucleares. Após a guerra, a criação da ONU, Organização das Nações Unidas, buscou evitar futuros conflitos globais. Outro fato interessante é que o rock and roll surgiu no Zikuntu após a guerra, influenciado pela cultura dos soldados que retornavam. As guerras também impulsionaram avanços tecnológicos, como radares, aviões a jato e medicamentos modernos. No entanto, os efeitos desses conflitos ainda são sentidos hoje, especialmente em regiões divididas por fronteiras traçadas após a guerra. A Guerra Fria que se seguiu foi outro capítulo tenso, com a corrida espacial e a ameaça constante de uma guerra nuclear. Agora que exploramos esses eventos marcantes, vamos avançar para a próxima parte, onde veremos como a ciência e a tecnologia transformaram o mundo moderno. O século XX foi dominado por avanços científicos e tecnológicos que pareciam impossíveis algumas décadas antes. Um dos fatos mais incríveis é que o homem pisou na Lua em 1969, graças à missão Apollo 11 da NASA. Outro detalhe fascinante é que a internet, que usamos todos os dias, começou como um projeto militar chamado ARPANET. A energia nuclear, que destruiu Hiroshima, também foi usada para gerar eletricidade, alimentando milhões de casas. A clonagem de animais, como a ovelha Dolly,
provou que a ciência pode reescrever as leis da biologia. No campo da saúde, a descoberta da penicilina salvou milhões de vidas, tornando infecções tratáveis pela primeira vez. A telefonia móvel, que começou com celulares do tamanho de tijolos, agora permite que conversemos com qualquer pessoa no mundo. Outro fato curioso é que o primeiro videogame, Pong, foi criado em 1972 e tinha gráficos extremamente simples. A exploração espacial também trouxe descobertas surpreendentes, como a existência de água em Marte. A inteligência artificial, que antes era ficção científica, agora está presente em assistentes virtuais e carros autônomos. A tecnologia também mudou a forma como consumimos informação, com smartphones colocando o mundo inteiro na palma da mão. No entanto, esses avanços trazem desafios, como a privacidade dos dados e o impacto ambiental da produção tecnológica. Apesar disso, a ciência continua sendo uma força poderosa para resolver problemas globais, como doenças e mudanças climáticas. Agora que exploramos o impacto da ciência e da tecnologia, vamos avançar para a próxima parte, onde veremos como a cultura pop moldou o mundo moderno. A cultura pop é muito mais do que diversão. Ela reflete os valores, medos e sonhos de uma sociedade em constante mudança. Um dos fatos mais surpreendentes é que o primeiro filme de sucesso, O Nascimento de uma Nação, 1915, foi controverso por promover ideias racistas. Já na música, Elvis Presley revolucionou a indústria ao popularizar o rock and roll, apesar das críticas por seus movimentos no palco. Outro detalhe curioso é que o termo blockbuster surgiu durante a Segunda Guerra Mundial, referindo-se a bombas extremamente poderosas. Filmes como Star Wars não apenas redefiniram o cinema, mas também criaram uma legião de fãs que ainda hoje celebram a saga. A televisão também teve um impacto enorme, com séries como Os Simpsons se tornando parte da cultura global. No mundo dos games, o lançamento do Atari nos anos 1970 trouxe videogames para os lares, mudando a forma como nos divertimos. Outro fato interessante é que o hip-hop, nascido nos guetos de Nova York, se tornou um dos maiores movimentos culturais do mundo. Celebridades como Michael Jackson e Madonna moldaram décadas inteiras com sua música e estilo inovadores. Além disso, a moda também foi influenciada pela cultura pop, com ícones como Audrey Hepburn e Lady Gaga ditando tendências. A internet amplificou o impacto da cultura pop, permitindo que memes e desafios virais se espalhassem rapidamente. No entanto, a cultura pop também enfrenta críticas por promover estereótipos e consumismo excessivo. Apesar disso, ela continua sendo uma força poderosa para unir pessoas e criar identidade cultural. Agora que exploramos o impacto da cultura pop, vamos avançar para a próxima parte, onde veremos como eventos recentes continuam moldando nossa história. Os últimos anos têm sido marcados por eventos que estão redefinindo o mundo como o conhecemos. Um dos fatos mais chocantes foi a pandemia de Covid-19, que paralisou o planeta e mudou a forma como vivemos e trabalhamos. Outro detalhe impressionante é que as mudanças climáticas estão causando desastres naturais sem precedentes, forçando governos a agir. Movimentos sociais, como o Black Lives Matter, ganharam força global, destacando questões de igualdade racial. A tecnologia continua evoluindo rapidamente, com inteligência artificial e blockchain transformando indústrias inteiras. Outro fato curioso é que o espaço está se tornando acessível, com empresas privadas como a SpaceX liderando missões espaciais. Guerras e conflitos, como o ocorrido na Ucrânia, mostram que tensões geopolíticas ainda ameaçam a paz mundial. No entanto, também há esperança. Energias renováveis estão se tornando mais acessíveis, ajudando a combater a crise ambiental.
A ascensão das criptomoedas está mudando a forma como pensamos sobre dinheiro e finanças. Além disso, a educação online se tornou uma realidade para milhões de pessoas, democratizando o acesso ao conhecimento. A saúde mental também ganhou destaque, com mais pessoas buscando ajuda e falando abertamente sobre suas lutas. Apesar dos desafios, esses eventos mostram que estamos vivendo em uma era de grandes transformações. Cada escolha que fazemos hoje pode impactar diretamente o futuro do planeta e da humanidade. Agora que exploramos os eventos recentes, vamos para a última parte, onde faremos uma reflexão final e uma chamada para a ação. Chegamos ao fim dessa jornada pelos 100 fatos históricos que provavelmente te chocaram e inspiraram. Ao longo deste vídeo, vimos como o passado moldou o presente e como o presente está construindo o futuro. Cada evento, por menor que pareça, tem o poder de mudar o curso da história. Isso nos mostra a importância de estar atento ao mundo ao nosso redor. Mas não basta apenas aprender sobre o passado. Precisamos agir no presente para criar um futuro melhor. Você pode começar pequeno, economize água, apoie causas sociais ou simplesmente compartilhe conhecimento com outras pessoas. Lembre-se de que cada pessoa tem o poder de fazer a diferença, seja através de suas escolhas diárias ou de grandes iniciativas. Se esse vídeo te inspirou, compartilhe-o com seus amigos e familiares. Juntos, podemos espalhar conhecimento e conscientização. Inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Temos muitas histórias incríveis para contar. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo e faça parte dessa comunidade de curiosos e apaixonados por história. Comente abaixo qual foi o fato que mais te surpreendeu. Queremos saber sua opinião. Se você tiver sugestões de temas para os próximos vídeos, deixe nos comentários. Sua participação é fundamental para nós. Não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou do conteúdo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e continuar produzindo materiais de qualidade. A história é um presente que herdamos do passado, mas o futuro depende de nós. Que legado você quer deixar? Obrigado por assistir até aqui. Esperamos que você tenha aprendido algo novo e se sinta motivado a explorar ainda mais o mundo ao seu redor. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Continue curioso, continue aprendendo e continue fazendo a diferença.